E aí, pessoalzinho, beleza? Espero que sim. Vim fazer um videozinho aqui de blogueirinha, contando um pouquinho aí sobre mais uma experiência profissional. Que eu vou falar hoje é a respeito de um sistema do qual eu tive contato. E esse sistema, ele funciona para o atendimento, porém ele tem, não sei se foi por conta da implementação, né, da forma que ele estava sendo usado, se tem como contornar essa situação, ou se realmente é uma feature dele que não tem o que fazer, né? Mas esse é um assunto que me incomodou bastante na época. Eu já contei sobre esse detalhe para outras pessoas e me deu vontade de gravar um vídeo falando sobre, né? Porque talvez as pessoas não pensem nesses detalhes quando acontece algum problema, né? E isso daí desmotiva o funcionário a entregar o que ele estava entregando antes, né? Vamos lá. Então o nome do sistema é NeoAssist e o que acontece com ele, né? Ele é um sistema que ele é omnichannel, ou seja, ele dá para você fazer o atendimento por vários meios, né? Eu fazia o atendimento via chat online, com acho que 3 ou 4 janelas, e inclusive as minhas experiências via chat foram bastante facilitadas porque eu sou da época do MSN. Na MSN eu já tinha o costume de digitar as palavras corretamente, tentar usar tentar não usar gírias, né? Inclusive em uma monitoria na B2W, disseram lá, miseraram e colocaram que eu usei VC em vez de você para o cliente, e foi contestado isso, né? Analisado a conversa inteira, não encontraram esse uso. Talvez a moça que fez a análise tenha confundido com algum outro atendimento, porém teve um lá que eu usei uma palavra que eles desconheciam e a pessoa era formada em letras, né? A pessoa desconhecia a palavra e me zerou porque eu falei errado, e também me acusou de ter usado jargão interno, sendo que eu usei uma outra expressão que era bastante comum em e-commerce, mas tudo bem. Ó, o cabelo todo cagado. Aí a minha calvície, ó, manual, me patrocina. Toda cor, ó. Vamos lá. Então, voltando pro NeoAssist, né? Porque eu sempre saio dos assuntos. Porque ele funcionava, tá? De você conseguir falar com os clientes. Eu não gosto de múltiplos atendimentos, porque dependendo da situação, os assuntos se misturam e é ruim. Mas tentam sempre empurrar 15 funções em um funcionário só, né? E, bom, aí é outra crítica. Então eu fazia e-mail e fazia o chat. E cada atendimento que caía, no nome lá da conversa, ele aparecia com um número. E esse número a gente anotava, porque eu não sei se é de fato, mas a gente considerava aquele número como um protocolo do atendimento. Eu vejo esse número como um ID, né? Porque, se eu não me engano, você conseguia localizar o atendimento buscando por esse número. E talvez por isso que eles colocaram como protocolo, porque na linguagem mais informal, né, é mais entendível para o outro lado você falar protocolo do que falar que é um número de identidade, né, do atendimento. Beleza. E funcionava bem para fazer lá os trabalhos. Às vezes ele ficava meio maluco, porque os timings, sei lá, um atendimento que eu tava 5 minutos, eu olhava e o relógio lá tava 3 horas, do nada. E aí, se você não ficasse esperto com isso,
se você poderia ser chamado a atenção, né? Então, printava, né? Avisava ali a supervisão que o sistema bugou e bugou rude. Beleza. Aí agora que eu expliquei, né, que ele funcionava dessa maneira, vamos por que não recomendo o uso dele para incentivos. Nesse serviço que eu estava prestando, ele tinha uma campanha mensal, que a gente não ganhava mal, mas também não ganhava super bem. Então qualquer valor extra que entrava, show. Então tinha 3 rankings, né? Bronze, prata e ouro. Se você atingisse um certo nível de certo número, né? Por exemplo, 300 atendimentos no mês, bronze. Aí sei lá, você ganhava R$50 a mais. 400 atendimentos, prata, você ganhava R$60 a mais. Você batia ouro lá, que era, sei lá, 500 atendimentos, R$100 a mais. E esse negócio da variável, eu não gosto muito quando é competitivo demais. Porém, nesse caso, você não competia exatamente contra seus colegas, né? Você competia contra você mesmo, porque quanto mais rápido você fizesse o atendimento, quanto mais rápido você solucionasse o problema, né? E mais atendimentos você fazia, mais números estariam atrelados a você. Então, se pedissem para fazer hora extra, coisas assim, fazia. Porém, todavia, entretanto, existia uma falha que foi explorada pelos maus funcionários e incentivada pela empresa, que é o seguinte: o atendimento que eu fazia era para um aplicativo de compras, e a galera metia o louco nos pedidos, fazia 50, 60 pedidos, números diferentes de pedido, porque os produtos eram muito baratos. Você comprava diretamente com o fornecedor, não tinha custo de loja, não tinha custo de armazenamento, existia uma logística específica ali por trás. Então os custos eram bastante reduzidos. E a compra era em massa, né? É um aplicativo de compras coletivas. Então não era tipo o Adão comprando 12 caixas de leite. Era o Adão mais 200 pessoas comprando 12 caixinhas de leite. Então, como o fornecedor tinha certeza que o valor entrar, o preço ia lá embaixo. Show. Vamos lá. Se caísse um atendimento para João, caiu lá o e-mail do cliente. João, eu tenho os pedidos, aí põe lá os 50 pedidos, e eles estão com status aguardando o pagamento. Eu já fiz o pagamento, você pode ver para mim? Eu paguei no cartão de crédito. O que o João fazia? A gente anotava, tá? Cada atendimento desculpa, só para esquecer desse detalhe. Pra gente saber quantos atendimentos a gente fez no dia, né? Para ter aquele cálculo no mês, a gente registrava em uma planilha nossa. Então colocava lá o número do protocolo para saber que aquele atendimento foi feito pela gente. Então, beleza. O que o João faria? O João mandaria um texto lá, copiar e colar, falando com o cliente e perguntando como ele poderia ajudar. E aí esse protocolo entrava pro João. O cliente mais bravo retornava o contato falando: pô, João, já expliquei o que eu ia fazer, tá aí. E aí caía pro Adão. O Adão lia, o Adão ficava bravo também. Porém, o Adão ia atender. Então, o Adão ia abrir lá os 50 pedidos, ia ver os status. Às vezes, vou colocar um caso simples, tá? Às vezes, nessa consulta, o status já tinha avançado, já estava preparando para envio. Só que eu tive que ver 50 pedidos no sistema. Então, consumiu um tempo, né? Beleza. E aí, montei o e-mail de resposta para o cliente. Pô, senhor cliente, sinto muito pela experiência anterior. Verifiquei os pedidos aqui, todos eles avançaram com status. Agora é aguardar, qualquer dúvida, estamos à disposição. Todo aquele cuidado, né? Porém,
eu anotando esse protocolo, ele não entrava para mim, porque o João já tinha mandado o primeiro contato. Ou seja, percebe a diferença? E pior, mesmo tendo esse exploit, podia o sistema entender que eu participei daquele atendimento, né, e contar para mim. Mas não, o sistema entendia que só o João atendeu. Ou seja, o primeiro que caía o protocolo de atendimento, o pessoal mal funcionário, tá? Começou a meter o louco, né? Só mandar textinho pronto, mesmo o cliente já tendo dito qual era o problema, eles faziam isso. E claro, né? Essa galera que é pronta é aqueles que são os queridinhos de supervisão. Então, por mais que às vezes você caia para você e você mande, né, para supervisão, você fala, ó, aqui ó, não atendeu bem, ó, aqui mandou, sendo que gerou, né, segundo contato, ó, à toa, os caras não faziam nada. Por quê, né? Sempre são os queridinhos da supervisão. Então desmotivou. Por quê? Porque eu bati ouro, achei que eu ia ganhar uma grana legal, achei que eu ia comer umas pizzas, e aí apareceu lá que eu bati prata. Foi bom? Foi, mas me decepcionou, eu fiquei muito triste. Então eu não recomendo. Foi em 2021, acho, isso daí. Não sei se o sistema ainda tem esse tipo de problema, se realmente é um problema do sistema ou foi algo gerado da implementação, mas era isso que acontecia, tá? Então quem trabalhava certinho era penalizado e quem fosse mais malandro acabava beneficiado. Ou seja, o incentivo que era para a equipe se manter atenta aos atendimentos, né, acabou se virando contra. E aí gerou números, inflou números falsos, né, que é a outra briga que eu tenho com NPS, KPI, esses números aí que toda BPO é tudo igual. A única diferença delas é que muda de endereço, mas todas são ruins. Por isso que sempre estão contratando pessoas, porque a gente entra, a gente não fica. Quando, por exemplo, eu, né, já passei por várias coisas, traumas com emprego, trauma com relacionamento, família, e, né, tentaram fazer eu virar camiseta de saudade, né? Então eu tenho vários traumas aí acumulados. Então quando eu acabo entrando num lugar que eu não vejo que é muito legal, eu pulo fora. Que foi o que aconteceu em dezembro no projeto que eu tava. Não estava super legal porque não é o meu clima, né, de oba-oba. Mas eu estava empenhado em fazer um trabalho e aconteceu algumas coisas, eu acabei pedindo para sair. Recentemente eu entrei numa outra BPO e fazendo uma análise técnica, a oferta era boa, né, ali na Barra Funda, então dá para chegar. Eu estava entre algumas outras ofertas, acabei optando por essa por alguns motivos, incluindo o benefício, né, do vale alimentação, que era bem alto. Porém, eu acabei não ficando. E eu não estou com peso na consciência de não ter ficado. Eu entrei e já pedi para sair já. Porque eu saí, pois eu vou apostar em uma outra coisa. Eu vou tentar uma loucura aí. Vou tentar uma loucura, espero que dê certo. Se não der certo, lascou. Mas, enfim, né? É outro assunto, né? Então, voltando ao NeoAssist. O NeoAssist, ele é uma ferramenta interessante, dá para trabalhar com ela. Porém, no sentido de incentivos, ela não é confiável. E nesse mês aí eu mandei a minha planilha mostrando os protocolos que eu fiz, os atendimentos e tal. A minha supervisora disse que passou para frente, passou lá para coordenação, nunca tive retorno. O bom é que acho que eu tinha um mês e meio na empresa e era PJ. Essa aí foi a minha única experiência boa em BPO e era uma experiência PJ. E, nossa, doeu o coração quando eu tive que fechar o meu PJ. Tava caro manter eu tentei manter ele aberto, mas tava caro pagar todo mês. A gente tem que fazer escolhas, né?
Saudades, meu CNPJ. Mas vamos lá, o que aconteceu um mês e meio depois, eu vi dentro do Bidu. Bidu é uma ferramenta muito interessante. Vou falar de duas então. O Neo Assist, ele é um CRM. Hoje acho que não estão mais chamando as ferramentas de CRM, estão chamando de ERP, alguma coisa assim. Sempre tem, ficam inventando esses nomes, essas gírias aí corporativas. Mas aí o Neo Assist, eu fazia esses atendimentos, né? Virava, às vezes era chat, às vezes era e-mail. E aí com um mês e meio mais ou menos, eu vi uma vaga interna no Bidu, que é uma plataforma, uma rede social corporativa, que é onde eles colocam recados, onde eles colocam vagas e onde você pesquisa, né, os procedimentos do seu trabalho. Então você vai lá, vai ter o passo a passo, vai ter o guia, o guideline para você executar as tarefas lá do seu atendimento. Eu acho essa ferramenta muito legal, porque não fica dependente de uma intranet da própria empresa, não fica preso a algumas formatações da empresa, fica num visual bem atrativo e bem chamativo, e o pessoal que monta, né, conseguiu montar de um jeito que eu achava muito interessante. Então, parabéns aí pro pessoal que fez o material. Então tinha lá no Bidu, né, tinha essa vaga, eu me candidatei para essa vaga, e aconteceu uma coisa muito triste, porque eu estava trabalhando no dia e me chamaram no WhatsApp. E o que aconteceu? O pessoal estava me chamando para uma entrevista. E eu falei, mas eu mandei, né, eu me interessar na vaga, mas não aconteceu nada, né? Eles falaram, não, a gente mandou para sua supervisora, ela não te avisou não, que hoje você teria entrevista? Aí eu falei, então, né? Porque acontecia, a minha supervisora, ela aparentava não entender muito dos atendimentos e do sistema. Então, tudo que a equipe precisava, a orientação era me procurar. E tanto que eu acabei desenvolvendo uma mania, que eu não consigo ficar sem olhar o celular de tempos em tempos. Então passa alguns minutos e eu olho o celular, porque como era muita gente me chamando, eu peguei esse tique. Eu ainda não consigo largar esse tique, fico olhando o celular a todo momento. Então eu participei da entrevista, passei, teve um aumento no pagamento. Na época acho que a gente ganhava 7 alguma coisa por hora trabalhada. E aí pulou para 11. Quase dobrou, hein? E nossa, mas aí foi só alegria, porque eu trabalhava do meu computador, adorava fazer hora extra, e mudou o atendimento, não era mais para o consumidor final. Agora eu fazia atendimento para os estabelecimentos que recebiam os produtos, e não era mais um Neo Assist, era numa outra plataforma que eu achei muito legal de trabalhar. Agora pronto, virou, é um conjunto de plataformas, né, um combo. Chamada Blip. Inclusive todos os dias o canal da Blip fazia live no YouTube. O rapaz lá, eu não lembro o nome dele, mas ele fazia as lives explicando as funcionalidades do Blip, e também ele fazia quiz, né, e deixava o pessoal que acompanhava a live participar do quiz, né, respondendo as perguntinhas. E era legal ter essa interatividade. Como eu usava duas telas, usava a TV como segunda tela, eu ficava assistindo a live e fazendo os atendimentos do outro lado. E ouvindo com o fone, era bem bacana. Então o Blip, o estabelecimento tinha um problema lá com o pedido. Por exemplo, às vezes o pedido chegou lá no estabelecimento e o cliente foi buscar, mas o status do pedido, ele não tinha avançado o suficiente para o estabelecimento conseguir dar como retirado. Às vezes estava deixa eu ver, aguardando pagamento, encaminhado. Acho que estava encaminhado ainda, porque o motorista, quando foi lá entregar, o motorista não deu baixa de entregue no estabelecimento, que aí o status tinha que mudar para pronto para retirada. E aí o cliente ia lá buscar
quando estivesse pronto para retirada. Em teoria era isso, né? Às vezes o cliente acabava passando ali por ser caminho, ia lá, perguntava, e às vezes o pedido estava lá. E aí a gente precisava fazer essa liberação. E o canal de comunicação era o WhatsApp. Então a empresa tinha o número de WhatsApp, que vinha por esse blip, né? E eu gostei muito do modelinho que era das janelas, né, desse blip. Também era múltiplos atendimentos, porém, para mim ele era muito mais amigável de se trabalhar do que o Não Assist. Tinha um chatbot que fazia a recepção, né? Fazia o atendimento inicial e depois direcionava quando o cliente falava, o cliente no estabelecimento dizia qual que era o assunto. Então, dependendo do assunto, ia para uma fila específica da qual tinham agentes atrelados àquela fila. Então, se era um problema em conta, ia cair na fila conta. Se era problema com pagamento, né, o estabelecimento não recebeu o repasse de ganhos, caía para a fila financeiro e assim por diante. Problema com pedido, caía na fila pedido. E aí quem estivesse na fila de pedido fazia os atendimentos. E eu achei essa organização incrível, muito boa. Então eu estava satisfeito com a ferramenta em trabalhar dessa maneira e também acompanhava o canal da própria plataforma para entender um pouco mais sobre ela. Lembrando que eu não sou desenvolvedor, eu não sou, como já disse um ex-colega meu, eu não era developer, mas eu sou curioso com tecnologia, então eu gosto de ficar de olho, porque às vezes ajuda quando acontece algum problema. E, foi muito legal. E teve uma terceira promoção, né? Dessa vez eu não tive um up de salário, mas eu fiquei mais responsável por tarefas operacionais, então mudar status de pedido em massa, recolher dados dentro do sistema, dentro do banco de dados para passar para fornecedor, mexer em planilha. Eu não sou manjador das planilhas, mas a minha ex-colega, ela entendia bastante, então ela me ensinou a deixar lá no formatinho que ela repassava, né? Porque meio que eu assumi o lugar dela, porque ela foi contratada pela empresa. A gente era terceirizada, ela foi contratada para dentro da empresa e ela me repassou as funções que ela exercia e foi bem interessante. Hoje eu não lembro nada dessas coisas de Excel aí, de colocar certinho, mas me ensinando eu aprendo. Fica aí a dica, quem quiser me contratar, estou disponível, né? Como eu disse, acabei dropando da onde eu estava. Teve muitos motivos, né? Entre eles uma análise técnica que eu fiz a respeito de várias coisas, né? Porque durante uma entrevista, principalmente quando ela é feita com alguém que não trabalha diretamente com aquilo, a pessoa fala pra você que é muito fácil. Na hora que você vai ver, muito fácil não é tão fácil assim. Então, tinham complexidades diferentes e ao meu ver, existia todas as más práticas de telemarketing. Então, uma cobrança excessiva em cima de produtividade, sendo que, ao meu ver, a extração dessa produtividade estava errônea. Um ambiente totalmente fechado leva a máxima, né, do funcionário não ver o sol. Regras assim um pouco que chegam a ser ilegais, tá? Algumas coisas ali eu posso falar com firmeza que chegavam a ser ilegais. Por exemplo, eles, tudo bem que parece que teve uma situação ali, mas eles repassaram que não aceitariam mais atestado médico, que não abonaria o dia. E isso daí é meio radical, né? Falaram que conversaram com o jurídico, com o sindicato e que não sei o que, mas eu acho que é balela, viu? Esse negócio de não aceitar atestado de horas é uma coisa, né? Declaração de horas é uma coisa. Porque às vezes a pessoa ficou 1-2 horinhas no médico, tá bem, e aí poderia, né, ir pra empresa. Mas não, falaram atestado, então vou levar isso em conta. Então, assim, entre outras coisas meio chatinhas ali, tá? O trabalho em si ele foi vendido como operacional fácil,
Porém, ele não é tão simples assim, porque não tem um guideline. Além de não ter material de apoio, você depende de liberação de acesso aos sistemas do cliente em si, né? Como eu falei, uma PO. E meio que a escuta é meio bagunçada, porque cada vez era com quem estava disponível, às vezes não deixava a gente mofando lá nas mesas, sem fazer nada, das 8 às 18. E cada um ali tem um ritmo diferente de trabalho, não segue a mesma metodologia, o que eu acho muito ruim. Pelo menos porque eles falavam que não, que aqui não tem um jeito certo de trabalhar, você vai descobrir o seu. Tá, beleza, ok. Você trabalha da melhor maneira quando você já domina o sistema. Mas o ideal era deixar de escuta com alguém, aprender o passo a passo que essa pessoa segue, e depois que você já masterizou, né, o processo, você escolhe a forma que você vai trabalhar, né, a forma que você vai lidar com aquilo. Mas não, então é bastante bagunçado, assim, não gostei disso. Deixaram a gente fazendo uns termos de transferência lá, e eu tava fazendo de boa, meu colega também, e teve um comentário que eu não gostei muito, porque eu tava ficando com cãibra de tanto termo que eu tava avaliando, né, tinha que analisar lá alguns dados dos clientes, e pô, eu tava dedicado ali, até no amanhã, que eu cheguei, foi um dia antes de eu me desligar, né, momento de desabafo. Eu já tava pensando em me desligar, na verdade, por conta de eu querer fazer essa aposta. Eu vou tentar uma coisa muito diferente e é uma maluquice. Eu tô com muito medo de não dar certo. Tô com muito medo mesmo, mas espero que dê certo, porque esse daí ou dá certo ou vai dar muito errado. Então precisa dar certo. E aí o que aconteceu? No dia anterior, né, eu tava lá fazendo, né, os termos lá, e meu colega também. Só que o meu colega, ele produziu menos que eu, bem menos que eu. E ele virou pra mim, teve uma hora que ele virou pra mim e falou: tô cansado aqui, vou ver você trabalhando. Aí eu fiquei: oxi, tá bom. E até então, a gente não foi contratado para fazer isso. Então, e a gente é novo ali, e eu não tenho os acessos. Até então não falaram nada sobre produtividade em cima do que a gente estava fazendo. Então eu estava fazendo ali um ritmo normal, sem correria, mas dedicado, né? E no dia seguinte, esse meu colega, ele teve uma consulta com o dentista e ele chegou mais tarde. Só que antes dele chegar, a supervisora chegou antes de mais nada, tá? O pessoal lá, muita gente boa, o pessoal tirava as dúvidas, o pessoal muito receptivo, tá? Nada contra eles, nada contra a supervisora, também foi muito gente fina. Mas esse comentário aí foi de lascar, cara. Ela chegou pra mim e falou assim: então, e ela falou altão, mano, todo mundo ouviu. Ela falou assim: então, ontem sua produtividade foi pouca, fazendo os termos, passou o dia inteiro, você fez só 50 e menos falação, menos conversa e mais trabalho. E cara, ela falou isso alto, tipo, ela tava do meu lado, cara, podia ter me chamado, podia ter falado: então, conversa menos e tal. Mas assim, e aí eu expliquei pra ela que no dia anterior, a outra responsável, ela tava abrindo chamado com o pessoal que me daria acesso, e eu tinha que ficar na fila ali do chat deles, né, sem poder fazer nada. Então eu fiquei por muito tempo assim, porque eles me colocaram várias vezes pra tentar encher o saco do pessoal pra ver se eles colocavam em urgência. Eles não colocaram, né? Eu falei: eu fiquei parado por bando de vocês. Porém, esse negócio dos 50 me pegou, porque assim, eu passei por 50, vamos dizer, né? Passei por 50 só na parte da manhã, tipo, antes da gente. Meu horário é das 8 às 18, né? Então até às 10 horas eu já tinha passado por 50 termos, mais ou menos. Então,
acredito eu, que ou ela confundiu a produtividade minha com a do meu colega, ou o sistema lá puxa errado, ou o sistema só reconhece certas ações, outras ações talvez ele não reconheça. Então, lá aparece que eu, sei lá, que eu realmente finalizei 50 termos, mas eu passei por 500. Aí, 450 eu tive que devolver porque faltava documento ou coisa do tipo. E que se você mede produtividade já tendo um engasgo desse, então sua medição está viciada, né? Não é confiável. Então eu fiquei meio bolado com isso daí, né? Mas não levei muito pro coração, mas foi curioso ter acontecido. Porque o meu colega, ele chegou, e assim, como eu disse, ele produziu menos que eu. E nenhuma palavra pra ele. Eu fiquei só, olha só, fui exposto, vagabundo, não trabalha. Mas tudo bem. Aí é que eu só tô contando aqui porque eu entrei no assunto de coisas profissionais, né? E aí no mesmo dia aconteceu deles chegar lá o meu vale transporte de Caieiras, né? Que eu não sabia que os blitz eram separados. E aí eles fizeram um corre lá pra pegar. Sou muito agradecido por isso, porque eles fizeram esse corre. Foi entregue pra mim. E no dia seguinte eu já não voltei, né? No dia seguinte eu mandei mensagem pra RH, pra avisar e tal, que eu não ia continuar. Pediram pra agendar pra eu ir lá. Fui lá assinar e tal. E, infelizmente vou ter que ir lá de novo. Mas tudo bem. Então eu dropei aí porque eu vi que o ambiente não era pra mim, né? O serviço em si, ele realmente não parece ser complicado, mas ele é complexo e não pode errar porque você está mexendo com valores. Então cria um terrorismo psicológico nesse sentido para quem é novo ali, né? Para quem é antigo vive falando, é fácil, não é fácil para quem, né? Sou grato pela oportunidade que me deram, mas quando não é pra gente, não é pra gente, né? Uma vez me falaram, o Adão é o único amigo que eu conheço que é pobre e fica pedindo demissão. Cara, eu peço quando eu vejo que o lugar não vai ser legal ou alguma coisa aconteceu que não vai ser bacana. E o legal que eu tô falando, o bacana que eu tô falando, é no sentido de saúde mental, no quesito de saúde emocional, porque a minha já não tá muito saudável. Então, se eu ficar me forçando, e foi basicamente o que me aconselharam a fazer, aguenta aí, não sei o que, eu não sei a que ponto eu posso chegar, porque eu não sei se vai aparecer aí, mas da última vez que eu me forcei, que eu vi, que eu achei que alguma coisa, que as marquinhas, que alguma coisa eu podia aguentar, que eu podia fazer um esforço, né? O esforço foi tão grande e a decepção foi tão grande que me pegou de abalo, né? Então, todos meus problemas profissionais, emocionais, relacionamento familiar, tudo, solidão, tudo bateu de uma vez e eu tentei cumprimentar a Deus, né? Então, e depois tentaram fazer eu ir cumprimentar a Deus, né? Então, tô aí no continue. Então, quando eu vejo uma experiência que talvez vá me causar um problema maior, né, um desgaste muito maior, eu prefiro parar um pouquinho e tentar avaliar outras. Não tem outras opções, mas eu estou tentando avaliar algum caminho. Né? Como eu disse, eu vou tentar uma coisa e tomara que dê certo. Então é isso, gente. Fica aqui o vídeo. Acabou virando um pouquinho de desabafo, né? Um pouquinho, falei bastante. Mas é isso, sobre os sistemas, o momento da recapitulação, né? NeoAssist, eu falei do NeoAssist, que é um CRM ou ERP, né? Que é o que estão chamando hoje as ferramentas de atendimento, onde, se eu não me engano, dá para fazer voz também, mas eu nem considero porque eu faço atendimentos em canais digitais, então chat e e-mail, que é o que me importa. Eu falei do Blip, que foi uma ferramenta assim extraordinária, onde a gente fazia o atendimento via WhatsApp e assim deu muito certo. Tinha essa organização de filas, né? Então foi muito bem implementado, gostei bastante da forma que ele estava. E falei do
não assiste. Caramba, cadê o outro que era a rede social lá das corporações? Putz, cara, agora não lembro. Vem aí, volta aí no vídeo se você não lembra qual que é o nome. Nossa. Enfim, era onde upavam lá os materiais da empresa, os anúncios, as vagas. E eu também achava muito interessante, porque você consultava bastante coisa ali. Algumas empresas estão upando cursos, se eu não me engano, nessa plataforma. E eles estão dando recompensas em moedas. E essas moedas lá dentro, alguns estão usando como loja para você trocar por brindes. Então, uma garrafinha da empresa, uma mochila, enfim, um gift card. Isso aí é interessante também, é um baita incentivo. Então, campanhas de incentivo são coisas bem bacanas, né? São bem incentivadoras, quando bem aplicadas, né? Quando existe um incentivo mal explorado, né? Ele acaba virando o reverso do que ele deveria ser, né? O maior incentivo é o dinheiro, com certeza, mas esses pequenos mimos aí podem ser interessantes para aumentar o conhecimento, aumentar o nível de qualidade, né? Eu vou falar dos atendimentos porque é a minha área, tá? Então é isso, muito obrigado aí para quem assistiu. Se gostou, deixa o like. Tem o Pix aí na descrição. Adote um gordo, faça um Pix aí para cometer as minhas loucuras e comer minhas pizzas. E me desejem sorte aí na caminhada profissional ou na caminhada que eu vou fazer aí. Tentar a sorte de uma maneira diferente, fora do mercado de trabalho, tá? Eu tô tentando os dois, na verdade, tentando cavando por aí, né? Buscando uma vaga home office dentro da área de atendimento. E vamos ver o que aparece primeiro, né? Se a minha ideia vai pra frente ou se aparece uma vaga, ou nenhum dos dois. Ou vamos ver aí o que dá. Beleza? Até mais. Ah, tem as gameplays no canal, acompanha aí. Se tiver algum jogo que você queira que eu jogue, põe aí. E deixe sua preferência, se o gameplay comentado ou sem falar nada, tá bom? Fui!